Antes mesmo de discutir os conceitos básicos da notação científica, o que a gente precisa fazer, e é de primordial importância, a gente tem que ter muito claro, é a relação da base 10. Já foi discutido, já foi apresentado. Quando nós temos a apresentação de uma base 10, não há necessidade de cálculo. A única coisa que nós fazemos é, se meu expoente é positivo, eu vou conservar o meu 1 do 10 e acrescentar a quantidade de zeros que o expoente indica. Então, eu vou vir à frente e acrescentar 3 zeros. Sendo assim, 10 ao cubo quer dizer que o resultado vai ser 1000. Quando eu tenho expoente negativo, poderia fazer cálculo, inverter base, todo o processo. Porém, como a base é 10, não tem necessidade de cálculo. A única coisa que eu vou fazer é conservar novamente o 1, só que agora, como o expoente é o contrário, de positivo ele veio para negativo, o meu 1 inverte o seu posicionamento. Ao invés de vir como primeiro elemento, ele passa a ser o último elemento. E os zeros, continuando ser 3, são acrescentados à frente, à esquerda do 1. Só que não tem sentido um número 0001. Então, nós acrescentamos uma vírgula depois do primeiro, que fique claro, depois do primeiro zero. E esse meu número, então, quer dizer que 10 elevado a menos 3 é igual a 0,001. Acrescentei os mesmos 3 zeros, só que colocamos a vírgula. Agora, se eu tenho, no caso, não é um número 1 seguido de zeros, é um 6. Eu poderia apresentar da mesma forma, tendo um 6 multiplicando a base 10. Contando os zeros, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 com expoente 6. E aqui multiplicando 6 vezes 1, né? Os 6 seguidos de 6 zeros, seria também uma possibilidade. Mesmo caso, nosso segundo exemplo, eu tenho um 17 que se difere dos algarismos zeros. Então, eu vou ter um 17 que multiplica a minha base 10 e eu tenho 3, 6, 9, 10 zeros. Então, meu expoente, 10. Então, a empregabilidade da base 10, ela vem como apresentação ou como possibilidade de multiplicação para apresentar grandes números. Uma utilização, então, da base 10. Agora, falamos de base 10 e chegamos, propriamente dito, na notação científica. Agora, nessa notação científica, antes mesmo de pensar em notação científica, a gente vai perceber que quando se trabalha notação científica, trabalhamos com muitos dígitos, tipo aqui no nosso exemplo, nós temos muitos dígitos, nós temos 3, 6, 9, 12 dígitos, 12 algarismos apresentados. Então, nós trabalhamos com muitos dígitos. Números muito grandes, bilhões, milhões, trilhões, ou números muito pequenos, decimais que eu tenha aqui muitos zeros, né, ou muitos números depois de uma vírgula. Apresentar, qual que é a função dessa notação científica? É apresentar esses números muito grandes ou muito pequenos de uma forma mais reduzida, utilizando sempre essa minha base 10, análise da base 10 que a gente acabou de fazer. Agora, bora lá, bora entender e vamos colocar em prática o que é essa notação científica. Nós temos uma apresentação da notação científica que segue um padrão rígido. Vai ser sempre esse padrão, vai ser sempre essa apresentação. Como é que é essa apresentação? Um número, qualquer que seja o número, vou dizer aqui um A, qualquer que seja o número, que vai multiplicar essa base 10, eternamente, essa base 10, que vai ter um expoente que eu vou dizê-lo de N, né? Um Nzinho minúsculo aqui. Então, é sempre essa formatação. Eu tenho um número que vai multiplicar a base 10, que vai ter um expoente apresentado, qualquer que seja o expoente. Então, um número que multiplica 10, sempre a base 10 vai aparecer, e qualquer que seja o expoente. Então, meu número pode ser qualquer um, meu expoente pode ser qualquer um, mas o número apresentado vai sempre multiplicar 10. Agora, tem outra cobrança.
Esse meu número que está multiplicando aqui, no caso A, ele tem que ser sempre maior do que 1, ou igual, maior ou igual a 1, e ser menor do que 10. Ele pode, então, ser o número 1, não tem problema. Ele pode ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, como é que eu vou traduzir isso daqui? Então, eu sei que dentro da minha apresentação eu vou ter sempre um número que multiplica eternamente 10 concebido de um expoente. Esse número tem que ser maior ou igual a 1. Então, vou dizer aqui que eu tenha, e menor do que 10. Digamos que eu tenha aqui 1, 2, 3 e o expoente 4. O que acontece? 123 é muito maior do que 10. Então, o que eu vou fazer com esse número 123 para transformá-lo em um número menor do que 10? Eu vou transformá-lo em um número decimal. Então, nesse caso, se eu colocar a vírgula depois do 2, vai ficar 12, ainda é maior do que 10. Então, a minha vírgula vai vir sempre depois do primeiro algarismo. Então, 1,23. Eu nunca vou ter um número maior do que 10. Eu posso ter 1 vezes 10 com expoente 7, porque eu posso ter maior ou igual a 1. Eu posso ter 47, não posso ter 47, mas eu posso ter 4,7, que multiplica 10 com expoente menos 7, não tem problema, o expoente pode ser qualquer número, então pode ser positivo, pode ser negativo, mas jamais um número maior do que 10, podendo ter o 1, não tem problema. Então, ele vai de 1 a números menores do que 10. Tá bom, já relembramos a base 10, já identificamos como que é uma apresentação de notação científica, agora vamos colocar em prática. Tenho dois exemplos aqui. Primeiro exemplo, a massa aproximada da Terra, então quantos quilos, né, quantos quilogramas tem essa, né, todo o planeta Terra. Nós temos um número enorme, vários dígitos, então uma apresentação muito grande. Números diferentes de zero, eu tenho 5, o 9 e o 7. Lembrando que eu não posso ter um número maior do que 10, né? Então, eu vou vir aqui e vou transformá-lo em decimal, transformando em um número menor do que 10, então 5,97. E eu venho aqui no meu número e observe, eu coloquei a minha vírgula aqui. O que eu vou fazer? Para descobrir o meu expoente, no caso, eu já defini qual que é o número a ser multiplicado. Base 10 não se inverte, então ela já entrou como padrão. Primeiro, esses meus valores que vêm na sequência, os meus zeros, eles estão vindo à frente do valor numérico. Então, eu já defino que o meu expoente é positivo. No caso, esse meu segundo exemplo, eles estão vindo antes, então eu já defini aqui que o meu expoente vai ser negativo. Agora, focando aqui, o que eu vou fazer para descobrir o meu expoente? Eu poderia transformar esse número decimal em fração e fazer mais vários outros passos, mas eu acho muito mais simples vir aqui, ó. Esse meu número não era decimal, mas essa vírgula veio para facilitar o meu cálculo. O que eu vou fazer? Eu vou contar todos os algarismos que vierem depois da vírgula, independente de serem zero ou outro valor numérico. No caso, eu tenho um 9 e um 7 aqui, mas não importa, eu vou contar todos os números. Então, eu tenho 3, 6, 9, e o interessante é colocar os pinguinhos, né, separando de 3 em 3, fica mais fácil para contar. Você pode vir contando unitariamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Quase perdi o fôlego. Mas é isso. Então, meu expoente vai ser 24. E ao invés de escrever tudo isso aqui, eu reduzi para a forma de notação científica apenas com essa apresentação. Mesma coisa no nosso segundo exemplo. A espessura de um fio de uma teia de aranha é muito fininho. Agora, essa espessura vai ser de 0,00015 milímetros. Números diferentes de zero
vem para ser multiplicador, né? Vai multiplicar esse 10. Só que aqui eu tenho um 15, eu não posso ter um número maior do que 10, então eu vou também transformar ele em decimal. Se esses meus valores, esses meus zeros estão vindo antes do valor numérico, eu sei que meu expoente é negativo. Lá naquela nossa primeira análise de base 10, acrescenta zero antes ou depois do 1, mesma análise que a gente faz aqui, então meu expoente é negativo. Agora, com um detalhe, o que a gente faz quando eu tenho expoente negativo é contar simplesmente os zeros. Então, não vou observar aqui os elementos, eu posso simplesmente contar os zeros. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, meu expoente menos 4. Ou se eu quiser colocar a vírgula, eu vou contar entre vírgulas. Entre vírgulas, eu vou ter 4. Mas eu, sinceramente, acho mais fácil contar os zeros. Eu venho aqui, 1, 2, 3, 4 zeros. Então, meu expoente vai ser menos 4. E assim fechamos a ideia do que é uma apresentação de notação científica. Agora vamos fazer o contrário. Acabamos de transformar números em notações, agora vamos transformar notações científicas em valores numéricos. Eu tenho expoente positivo, então quer dizer que meus zeros serão acrescentados à frente dos valores numéricos. É um número inteiro, não entrou vírgula. Então, a única coisa que eu vou fazer é, meu número já estava dentro daquele padrão de ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é acrescentar 9 zeros. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Pronto, apresentado o meu valor numérico. Agora, eu tenho de novo número expoente positivo. Os meus zeros serão acrescentados à frente do valor. Só que observa que eu já tenho um número depois da vírgula. Já tenho um 5. Então, eu vou ter o 45, que agora eu vou transformar em número. Eu já tenho um número depois da vírgula. Ao invés, então, de acrescentar 5 zeros, eu vou retirar esse 1 que já tem e vou colocar apenas 4 zeros, porque esse número depois da vírgula já entra dentro do expoente. Então, tem 1. Então, 5 menos 1 igual a 4. Eu acrescentei apenas 4 zeros. Agora, meu expoente é negativo. O que eu vou fazer? Observo que se o expoente é negativo, eu vou ter que acrescentar os zeros antes do valor apresentado. O valor apresentado é 3. Então, como não entrou decimal, eu vou entrar com os 4 zeros e o 3 no final. E para dar sentido nesse número, a vírgula vem depois do primeiro zero. 5,3. Então, 53. Quantos zeros eu vou acrescentar? 3. 1, 2, 3, com a vírgula depois do primeiro para validar o número. E assim fechamos toda a nossa explicação sobre notação científica.